Agora fique de olho, porque eu acho que, não sei, você já ouviu falar em Deep e Dark Web? A internet é um mundo muito maior do que a gente imagina. Feita por camadas, existem muitos sites secretos que não aparecem nas páginas de buscas que geralmente a gente acessa. São as chamadas Deep Web. Mas será que nessa camada da rede a fiscalização e as regras são seguidas? Será que os nossos dados contidos na rede estão realmente protegidos? Quem responde pra gente essas perguntas e explica melhor a definição de Deep e Dark Web é o gerente de projetos de TI, Gustavo Borges. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Abi. Tudo bom? Tudo ótimo. Bem-vindo. Obrigado. Gustavo, quando eu acho que nunca a gente ouviu tanto falar dessas expressões, né, dizer assim, na internet, né, de Deep, Dark Web, e acho que principalmente a gente acaba entendendo isso de uma forma meio equivocada, de que tudo é muito ruim. Eu queria que você explicasse pra gente qual que é a diferença, né, da Surface, né, a Web, a Deep Web e a Dark Web. Tecnicamente, a principal diferença é a indexação, ou seja, o que está na Deep e na Dark, ela é acessada exclusivamente por um endereço que a pessoa já tem esse acesso. Né? Então, a Surface é algo que veio depois. Se a gente for olhar a história, em 69, quando a ARPANET nasceu, quem criou a internet, a conectividade entre computadores foi o Ministério de Defesa dos Estados Unidos, logo depois de uma guerra. Então, a rede de computadores ela já existia e ela existe para fazer muitas coisas, nem sempre para o mal ou erradas, como muita gente fala. Existem muitas conexões entre faculdades, entre universidades, instituições grandes, governamentais, internacionais, que conectam uma rede entre aqui e outra, hoje passando via web, mas ela também, nós podemos dizer que ela faz parte ali de uma Deep Web, de uma Dark Web. Hoje é como se a gente fosse convidado a entrar em algum lugar, né? Hoje você é convidado a entrar. A gente é convidado, por exemplo, a gente pega um buscador lá, um Google da vida, e a gente é convidado a entrar aquilo, né? Na Deep Web, na Dark Web, não, a gente não tem esse convite. Não. Como que a gente consegue acessar esse tipo de conteúdo nas redes quando sociais? o Google, ele começou, o Google, Bing, Yahoo, outros buscadores, o KD, né? Entregando a idade, né? Verdade. Começamos pelo KD. Tudo bem, Gustavo, tudo bem, não tem problema. Então, quando a gente começou pelo KD, era um mecanismo de indexação né, do que tinha hoje de acesso público. Na Deep Web, eu não vou nem falar tanto da Dark, mas vamos ficar aí no meio intermediário na Deep Web, você tem que ter o acesso para entrar, você não consegue buscar. Existem alguns indexadores, mas não é nada oficial e nada que você consegue realmente encontrar. Geralmente nasce dentro da web, da Surface ali, então fóruns que falam dentro da mesma coisa, tem alguns links que vai levar as pessoas interessadas a chegar num conteúdo muitas vezes malicioso. A gente pensa que, por exemplo, quando a gente fala, né, da Surface, a gente pensa no Google, que é os buscadores, que é que todo mundo tem acesso hoje, né? Porque antes, como você disse, a ideia era realmente que fosse secreto, que esses dados fossem mais sigilosos. A Deep Web, se eu falo que o meu aplicativo, por exemplo, do banco, os meus dados estão na Deep Web? Não. Não. Onde que fica isso, que é sigiloso? É assim, eu não posso falar que não estão na Deep Web, né? Porque pode ter algum tipo de vazamento para chegar lá, para estar disponível na Deep Web. Mas não é algo que você... Até porque invade muito a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que está muito na moda também, todo mundo fala, né, da lei. Mas esse dado ele é criptografado. O correto ele estar na Surface, ele estar disponível para o seu aplicativo, para o banco, para fazer validações. Mas o correto é ele não estar na Dark, porque eu não tenho uma conexão entre um ambiente web, Surface ali que eu estou navegando com a Dark. O que deve acontecer dentro da web normal, tradicional que a gente vive hoje, é um ambiente criptografado. Ou seja, a partir do momento que eu crio a minha conta, lá no servidor, eu não tenho o meu dado, Gustavo, @ alguma coisa. Não, eu tenho o ambiente totalmente criptografado, que eu preciso de uma outra chave criptográfica para ler aquele dado. Então, o que torna minha informação segura ou não é isso. É isso que torna seguro. Sim. Então, por exemplo, as pessoas... Porque hoje a gente sabe que muita gente ainda tem receio de ter aplicativos de banco, fazer movimentações, né? Pagar contas com cartão, né? A gente sabe dessa coisa de segurança. O que deixa a gente seguro de que eu posso usar essas coisas para fazer a movimentação na internet, por exemplo? Olha, encontrar hoje um aplicativo que tenha sido invadido por vírus ou qualquer coisa, eu diria que o celular é muito mais seguro de você usar um aplicativo bancário do que a web.
do que o desktop, o computador. Por quê? Porque no computador você não está acessando um aplicativo, você está acessando um site, uma URL que está na Surface Web. Ali sim eu posso ter algum tipo de máscara para poder pegar dados. Né? Os famosos hackers aí, eles são muito mais sociais do que a gente imagina. É muito mais entender o que a Abby fala, o que ela consome, idade, filhos, se tem ou não. Conhecer do seu ambiente para chegar numa vulnerabilidade de senha. Mas no aplicativo é muito, de novo, falar que é impossível. Mas é muito menos provável de que o aplicativo ele tenha uma invasão. Por quê? Existe uma chave criptográfica entre o meu aparelho, o meu dispositivo móvel e o servidor onde eu estou conectando o meu dado bancário. Interessante isso. Eu vi uma analogia uma vez assim, que eu achei muito interessante, falando das crianças, dos adolescentes, né? Que você pegar o seu celular, entregar na mão do seu filho, com a internet, enfim, aberta, geral, é como se você deixasse seu filho solto na Praça da Sé. Como se você fizesse isso, com um celular. O que seria isso voltado para a Deep Web, assim? O quanto isso é perigoso para as crianças, para o adolescente, enfim? Ele acessar a Deep Web, ele não vai achar nada. Tá? Não é algo que você encontra? Não, você não tem um buscador. Você tem que ter o link para entrar. Você tem que ter o link. Esse link vai acontecer em algum outro lugar. Seja no WhatsApp, seja no Telegram, existe, tá? Isso é onde a camada aí de polícia, a camada investigativa acaba chegando, que é nesses grupos que existem na web, na Surface Web, porque não tem como você acessar se eu entrar lá, eu quero descobrir todos os dados. Então é mais fácil do que a gente imagina, às vezes. Sim. Ou não, né? Porque eu acho que é aí que fica Mas difícil, vai do acesso né? à informação, né? Quando a gente pensa em, por exemplo, isso está na Deep Web, e a gente pensa que isso é muito ruim, né? E eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso também. Também existe a dificuldade, por exemplo, dos peritos, dos policiais, de descobrirem de onde saiu aquele link, quem criou aquela página secreta, quem distribuiu isso, porque realmente são grupos bem fechados que você tem que ter esse convite para poder entrar. Como é que isso funciona? Vamos dividir em dois lados aí. A gente tem um estudo sendo feito aqui no hospital em São Paulo, por exemplo. Hoje tem como mandar o dado criptografado, mas vamos supor que isso não pudesse ser público de forma alguma, nem a criptografia. Qual que é o risco de eu colocar isso na Deep Web e mandar um link para alguém lá na China, no Japão, do outro lado do mundo, vai poder acessar aquela informação? Então, isso não é algo totalmente sigiloso ou criminal, mas a Deep Web ela pode ser usada para esse tipo de transação. Existem muitos históricos de USP, de outras universidades grandes que guardam seu arsenal de arquivos digitais em ambientes nesse nível. Óbvio, depois a criptografia veio ajudando um pouco. A sua segunda pergunta foi... Que é por isso que, de repente, é mais difícil fiscalizar ou até descobrir se tem algo ruim? Sim, com certeza. Não tem como achar, né? E é irrastreável, né? Não consegue rastrear? Não consegue. Dependendo da quantidade de nós, aí vamos entender um pouco como é que funciona a conectividade entre computadores, né? Então, nós três formamos uma rede, nós somos conectados, nós podemos fazer alguns tipos de conexões. Um para um para um para um para um. Eu posso se eu chegar nele através de você, eu já estou dificultando porque eu tenho um. Se eu começo a conectar em mais computadores, a polícia pode sim derrubar a primeira barreira, a segunda, a terceira, mas dar certeza de que ela chegou no ponto final não é impossível, mas dá muito trabalho. É muito trabalhoso. Impressionante, né? E aí, quando a gente fala da Deep Web, né, você deu, acho que um exemplo bem legal. Quando a gente pensa em pesquisas científicas, né, que ainda estão em estudo, por exemplo, né, vamos pensar na vacina. Antes de a gente realmente finalizar a vacina do Covid, provavelmente foram feitos vários testes que eram compartilhados entre cientistas, vamos dizer assim, e eles poderiam ter isso como um link. Olha, se você quiser saber o que eu estudei mais sobre isso, esse é o nosso grupo e acesse. Sim. Isso é positivo. Poderia, sim, né? Eu vejo que isso é positivo, isso não é errado. Quando que a gente consegue entender que isso é negativo? É quando a gente vai pro Dark Web ou não? Não, Qual que é pode a diferença? acontecer na Deep mesmo. A Dark é um ambiente muito mais criptografado do que na Deep. Porque a Deep Web, a Dark, se a gente for pesquisar hoje na internet, a gente encontra muito pouca coisa da Dark e muito material fala de ser a mesma coisa. Por quê? Porque a Dark é um ambiente mais pseudo-seguro ainda do que a própria Deep. Sim. Então, talvez ela nasceu aí para atender muito mais criminosos do que a Deep para atender alguma coisa benéfica. Né? Então, mas elas têm
todas têm praticamente as mesmas características, são difíceis de ser encontrado o conteúdo, acaba sendo praticamente a mesma Então coisa. tem seu lado bom também, né? De um armazenamento um pouco mais seguro, assim, não? Acho que tudo tem seu lado bom na vida, né? Independente de ser tecnológico. Eu não acho que vai da quantidade de dosagem que a gente tem de uso e do acesso àquilo ali. Você estava falando de filhos hoje eu tenho 2 filhos, um está na idade de mexer em celular e é bem restrito o acesso dele a celular, a rede social então é praticamente zero. Então acho que vai muito daquilo que a gente permite, daquilo que a gente procura, se for falar da gente. Mas é bem interessante esse ambiente dele não ser um ambiente totalmente vulnerável, né? A vontade E demais, outra, né? se a gente for ver investigações brasileiras e até internacionais, hoje é muito natural grupos querendo mal de algo, até pegar os casos das crianças, né? Então, assim, é normal. Isso acontece na Surface Web, normal, né? Ninguém precisa ficar indo na descarado, né, quanto secreto. Eu acho que tem essa coisa do envolvimento, né? E por isso, pra gente, acaba sendo uma coisa ruim quando a gente fala em Deep Web, em Dark Web. Parece só o lado ruim da história. E a gente sabe que muitas dessas coisas surgiram em aulas práticas. A gente tem um aplicativo, né? Que esses tempos mesmo teve notícia em todo o Brasil, falando que os adolescentes estavam usando ele agora, que era um aplicativo que os professores usavam para dar aula durante a pandemia, que acho que é o Discord, né? E as crianças os adolescentes usando agora para fazer coisas ruins e muito pesadas, né? Porque são grupos mais fechados. Você acha que isso é natural de qualquer coisa? Poderia ser feito mais abertamente também? O problema não é a internet? Concordo, o problema não é a internet. Não é a gente internet. não pode culpar um avanço tecnológico por conta disso. Acho que vai muito do comportamento. O Discord ele é muito utilizado, eu utilizo ele para gerenciar projetos, então ele é ótimo, ele tem seus benefícios e aí tudo aquilo que tem seus benefícios pode ser utilizado por uma coisa que não é positiva. Isso independe do que, né? Sim, vai da pessoa. Nós, né? O problema é nosso. Mas se você pudesse, sei lá, dar um conselho para alguém, não clique em links, algo nesse sentido, o que você faria? Porque isso é muito importante, porque assim, o nosso público, como o meu pai, por exemplo, a minha mãe, eles recebem um link no WhatsApp e clicam um link e falam assim, não sei o que é, vamos ver o que rola. E sempre dá um problema. O que você falaria para essas pessoas? Não clicar. Não clique no link. Não clique no link. A maioria dos golpes que acontecem no ambiente de internet, ele acaba vindo por vulnerabilidades que vocês estão falando. Tipo assim, pega muito por isso, né? Então, qual que é a principal dica? Não clica, pergunta para alguém que talvez é mais novo. Não estou falando que os mais velhos não têm conhecimento, mas pergunta para alguém que é mais novo se é legal, como que pode fazer, se clica, se não clica, qual que é o risco envolvido ali. Então, eu faço isso com a minha mãe, né? Minha mãe, ela, eu recebi um e-mail, tá estranho. A minha mãe já entende que o e-mail tá estranho, me manda, né? Me manda que eu vou ver, porque muitas vezes a gente passando o mouse sem clicar, né? Receber o e-mail não tem problema receber o e-mail, não tem problema receber o WhatsApp. O problema é clicar. O problema é fazer a ação depois daquilo, né? Então, existem vírus no Windows, por exemplo, que você instala, ele não vai acontecer nada no seu computador, mas quando você reiniciar o computador, que ele vai se auto-instalar. Então, tudo depende. Qual que é a sugestão que eu dou? É um link, passa o mouse no canto inferior esquerdo do navegador, vai aparecer o endereço inteiro que você vai estar entrando. Se é uma loja, se é a loja aqui da TV Aparecida, vai estar o endereço da loja, sabe? Não vai estar um endereço estranho. Geralmente vem um endereço letras, estranho né? Um e-mail estranho, né? Isso acontece demais, né? Muitos boletos mandam para as pessoas pagarem, né? Boleto agora melhoraram um pouco uma camada de segurança, mas existia uma falha de que você alterava alguns números do boleto e a pessoa conseguia pagar para outra conta bancária. Gente do céu. Bem, todo cuidado é pouco. Não clique no link. E antes da gente, de repente, achar que tudo é muito ruim, a gente pensa sempre pelo lado positivo da coisa. Isso está vindo para mim de que forma? Quem está me enviando? Qual que é o propósito disso, né? Eu acho que isso é uma forma da gente conseguir identificar o que é bom e o que não é na internet. E dúvidas, perguntar sempre, né, Gustavo? Isso aí. Eu acho que é a melhor forma da gente não cair em uma furada. Pois é. Perigoso demais. Perigoso, né? Fiquem espertos. Demais. Obrigada, viu? Por nada. Prazer em recebê-lo aqui. Prazer em recebê-lo. Você de casa, aproveite para segui-lo. Se você tiver mais dúvidas, pergunta para ele, @gugahb. E também o site é gustavo.tech.br. Obrigada, Gustavo. Obrigado a vocês.